Amém, queridos. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E se estamos reunidos em nome de Jesus, é impossível Ele não falar e não agir. E não é porque nós estamos obrigando Ele, é porque a vontade dEle, a graça dEle é sempre abençoar, salvar, transformar. Na verdade, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Todo lugar em que o nome de Jesus seja exaltado, Ele se faz presente através de seu Espírito. Mas a diferença de um lugar para outro não é o Deus que está sendo exaltado, mas é o coração que deveria crer. Diga comigo a diferença. Diga a diferença é o meu coração. Nós falamos isso da última vez que pregamos aqui, não é verdade? Então é sempre importante a gente lembrar que não é o pregador, a pregadora que vai fazer a diferença, embora seja parte importante nesse processo, que vai fazer a diferença é o nosso coração. Amém? Quantos aqui já tiveram a experiência de estar em casa, e no momento devocional, e vai, abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, e o Espírito Santo fala algo para o seu coração? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Todo cristão já teve, né? Veja, ali nesse momento não tinha pregador, não tinha grupo de louvor ungido, nem ministério ungido, nem nada. Tinha você e teu Deus e a palavra, não é verdade? Então, sempre que você chegar diante da palavra com o coração correto, um coração desejoso, Deus vai falar. Amém? O que acontece num momento como esse é uma outra forma onde o Espírito do Senhor ensina e fala através da unção ministerial e da unção coletiva. Milagres acontecem por causa da unção coletiva. Amém? É uma forma diferente. Diga, forma diferente. Mas não é a única. Amém? Mas é claro que existem momentos em que você só vai receber algo de Deus quando tu e teu Deus está conversando, e existem momentos que você só vai receber determinados pontos ou objetivos ou projetos de Deus se você estiver participando de uma reunião como essa. Amém? É a forma que Deus trata o que a Bíblia chama de multiforme graça de Deus. A múltipla forma da graça de Deus. Mas eu posso te garantir que o Senhor Jesus está no nosso meio. E que Ele está aqui conosco. E que é a vontade dEle que você saia daqui completamente suprido da sua vontade, da sua palavra. Amém? E eu quero falar sobre um tema que eu já falei várias vezes, mas eu vejo que é um tema que não tem fim, é algo que está sempre sendo renovado. E se você prestou atenção nas minhas mídias sociais hoje, eu coloquei um cartaz antigo. Na verdade, eu recebi uma direção de Deus de pegar cartazes antigos, porque fazem muitos anos que eu venho postando alguma coisa, e esses cartazes que eu estou colocando lá são cartazes de 4, 5 anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás. E eu peguei um cartaz que fala do Salmo 91. Alguém aqui já prestou atenção nisso aí? Amém? Esse Salmo 91 é um salmo tremendo. Todo mundo concorda, não é verdade? Mas assim, eu não sei vocês se já viram isso. Acho que você já deve ter visto. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam aberta lá, né? Lá em Aquidauana também a gente encontrava lojas e lugares que você chega no balcão e está a Bíblia aberta lá. Ao menos tem uma Bíblia aberta, mas na prática não tem muita diferença para aquele povo, né? É como se fosse um objeto ou um amuleto, não muda nada, é uma Bíblia aberta, porque a palavra de Deus ela só tem poder quando ela está dentro do seu coração, e quando eu falo dentro do seu coração não é memória, a memória faz parte disso tudo. Quando eu digo dentro do seu coração é algo que você recebeu como revelação. Porque alguém pode fazer um curso de teologia ou ler a Bíblia várias vezes e ter tudo decorado na cabeça e a Bíblia não está no coração dele. Na verdade, tem pessoas inteligentes que são ateus, que eles conhecem muitos versículos da Bíblia, só para discutir com você. Então não é decorado o versículo que vai fazer a diferença. É aquele versículo ou aquele trecho da Bíblia sendo guardado no seu coração. Amém, queridos? Dentro do seu coração. Então pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 ou outro texto qualquer, mas é muito comum o Salmo 91. E por que eles colocam no Salmo 91? Porque tem uma declaração de poder, né? Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, né?
tu não serás atingido, nem a morte, nem a seta que voa de dia. Né? Fala várias promessas de proteção. Diga comigo, proteção. Diga, proteção. Irmãos, mas é preciso ser sincero, ser correto, ser legítimo. Se você é cristão, Jesus Cristo disse assim: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E Paulo também disse que a palavra dele sempre era o sim e não o não. Isso significa o quê? Que um crente não pode ter duas palavras, o crente tem que ser sincero, e o crente tem que ser aquele que quando promete, faz. E quando prega a palavra, ele tem que, na verdade, ensinar a palavra de forma a não deixar dúvidas. Amém? Faz parte do sim, sim, não, não, isso também. Então, se eu vou falar sobre o Salmo 91, eu preciso deixar claro para você. O problema desse pessoal que coloca essas Bíblias abertas e tudo mais, achando que vai proteger a vida deles, é porque eles acham que é como um passe de mágica. Eles acham que é como um amuleto. Você abriu a Bíblia no Salmo 91, Deus vai te proteger, né? E isso vem muito do catolicismo também, né? Alguns de nós fomos católicos, né? Os católicos têm essa expressão: um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Quem já viu isso, esses versículos? Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. E por que eles acreditam nisso? Que eles acreditam que quando você vai para uma missa, abençoou a semana. Isso é um misticismo, isso não é verdade. Eu te garanto que um domingo de culto também não é um culto, uma semana com Deus. Só será uma semana com Deus se o que você aprendeu no culto for praticado. Amém? Então esse misticismo de achar que uma Bíblia aberta, ou ter ido no culto, ou a oração forte do pastor Beltrano de tal, né? Uma vez eu estava em certo lugar e tinha um programa de rádio que passava toda manhã e dizia: venha para a igreja Beltrana de tal, a igreja do pastor Cicrano. Este homem tem a unção que vai libertar a tua vida. Este homem tem isso. Não era universal, tá, pessoal? Por isso que eu posso dizer o nome. Não era universal. Era uma igreja que tinha lá. Então as pessoas põem a fé no pastor Beltrano de tal, põem a fé na oração forte do pastor Cicrano, na profetisa fulana de tal, na Bíblia aberta no Salmo 91, no domingo de missa faz a semana abençoada com Deus, e tudo isso é misticismo, nada disso é verdade. Muitos aqui viram o que foi que aconteceu nesses 2 anos de pandemia, né? Cadê a proteção de Deus? Cadê a proteção de Deus? Irmãos, proteção de Deus foi dada, mas é preciso praticar a palavra para que essa proteção faça validade na nossa vida, tenha validade na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Então precisamos entender, sem sim, sim, não, 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 o sim, o que é exatamente o Salmo 91. A essência do Salmo 91, o Salmo 91 fala sobre como é o projeto de Deus para a tua vida, para que você seja protegido e guardado. Quem quer proteção aqui? Na verdade, todo filho de Deus já tem direito à proteção. Mas na postagem de hoje, que nós postamos mais uma vez de algo de alguns anos atrás, se você prestar atenção lá, eu coloquei assim: quer aprender qual é a essência do Salmo 91? E é o que ele diz no versículo 1 e 2. Ele diz o quê? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, : meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Está aqui todo o Salmo 91 nos 2 primeiros versículos. Tudo que ele diz depois é a consequência disso. Tudo que ele diz depois: cai o meu de lado, 10 mil, mas não será atingido. Tudo aquilo dali é isso aqui. E eu te garanto, com a certeza plena, a mesma certeza que eu tenho de que eu sou salvo, a mesma certeza que eu tenho que Jesus vai voltar, a mesma certeza que eu sei, que eu tenho que a Bíblia é a palavra de Deus, eu te garanto que a maioria dos crentes não pratica isso. Porque se praticassem, muitos
não morreriam à toa. Porque confiança, irmãos, fé é algo muito particular. É algo da gente. É algo que está no nosso coração. A Bíblia diz que uma medida de fé já foi depositada no seu coração. Diga, eu tenho fé. E no versículo 1 ele diz, o que habita. E a primeira coisa que nós colocamos é que quem habita não visita, habita. Então aqui a gente primeiro problema de muitos crentes. Muitos, apesar de serem habitantes do reino de Deus, participantes da família de Cristo, eles visitam a casa de Deus, mas não habitam na casa de Deus. Têm direito ao melhor de Deus, mas não comem o melhor de Deus. Têm direito de andar no melhor de Deus, mas não andam no melhor de Deus. Tem direitos a andar na paz, mas não andam em paz. Tem direito a andar em saúde, mas não andam em saúde. E por quê? Porque eles visitam a casa de Deus. E as expressões são muito claras. Eu vou ali na igreja pegar uma bênção para mim, receber uma bênção. Ué, meu irmão, você já é abençoado, você não precisa ir na igreja para receber uma bênção. Essa é uma expressão típica de quem está visitando a casa de Deus, mas não habita. Porque se habitasse, teria a revelação de que você já é abençoado e não tem cão dos infernos que tira a bênção da sua vida. Ninguém pode tirar a bênção da sua vida. Ninguém tem direito, nem pastor, nem padre, nem o diabo, nem ninguém pode tirar a bênção que você tem. Quem habita sabe quem é. Nós vemos lá no começo do Evangelho de João que os fariseus mandaram os oficiais lá para perguntar quem era João Batista. E disseram, quem tu és? Tu és o Messias? Não. Tu és o profeta? Não. Dizes quem tu és para que nós vamos dizer aos oficiais que nos mandaram. E João sabia quem ele era. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Sabe, quem habita no esconderijo do Altíssimo sabe quem é. É por isso, queridos, que essa história de dizer, eu deixei de ir na Igreja Verbo da Vida, porque aquele povo de lá se esquece de mim, não fala comigo. Irmão, não habita, porque quem habita pouco está importando se a pessoa fala, se não fala. Concordam comigo, concordam com a palavra, porque a palavra de Deus é muito mais do que abraços, beijinhos. A palavra de Deus é sobrenatural, e o poder sobrenatural de Cristo, ele já atingiu a sua vida no dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Há uma unção sobre a sua vida para libertar você. Há uma unção e uma graça sobre a sua vida. Mas o problema de muitos cristãos é que esperam que os outros deem aquilo que somente Deus pode dar. Eu espero um amor dos outros, somente Deus, que já te deu. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não tem carência de amor, porque já é cheio do amor de Deus. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não tem carência de nada. Eu não estou desconsiderando a questão emocional, eu quero que você entenda isso. Existem carências emocionais. Carência de afeto, carência de cuidado, carência de paternidade, de maternidade, carência de filhos. Tem pessoas que não têm filhos e ficam com carência, né? Como um útero vazio. Existem carências de amigos, existem carências de muitas coisas, mas você precisa entender que embora você não tenha filho, você não tenha pai, você não tenha amigos, mesmo que você não tenha nada disso e todas essas carências sejam reais na sua vida, há um que supre todas as carências, mas o que você precisa é confiar e habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente.
Por isso que eu te disse, que eu te garanto, com a mesma certeza que eu sou salvo, que Jesus vai voltar, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a maioria dos crentes não praticam isso aqui, porque se praticassem, não estariam sofrendo. Como diz Isaías 1,19, um versículo que o pastor Bud gostava muito de citar: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então não é só querer, é ouvir. Por isso que eu disse no começo, o coração correto, ele ouve e recebe o que Deus está ministrando. Jesus sempre vai dar a mão e pegar você, mesmo que você esteja afundando, como ele fez com Pedro. Mas quando Pedro disse assim: mestre, se és tu que está andando aí nas águas, manda que eu vá até aí. Jesus disse: vem. E ele creu, pôs o pé. E a Bíblia diz que quando levantou-se as ondas e a tempestade, ele teve medo. Veja, teve medo. Quando ele teve medo, começou a afundar. E Jesus foi pela sua misericórdia e acudiu ele. Mas quando ele pegou a mão, Jesus não deixou de dizer a verdade. Por que você duvidou? Jesus poderia ter dito, como muitos pastores dizem, e muitas pessoas pensam que ele deveria ter dito isso, né? Oh, eu estou aqui para te ajudar. Não temas, eu sempre estarei ao teu lado para te tirar do fundo do poço. Não. Jesus disse: por que tu duvidasse? Jesus nunca está apoiando coitadismo e vitimismo, porque ele chamou você para ser um espelho dele, um representante da luz. Ele não vai ficar pregando dizendo: olha, eu estou aqui, eu te levanto. Ele pegou com amor e ajudou, mas disse: por que você duvidou? É como se Jesus dissesse: para de estar visitando a minha casa, você tem que habitar. Se você praticar o que realmente está escrito no Salmo 91, é impossível você permanecer do mesmo jeito, porque a unção do Espírito Santo vai vir em seu socorro e te libertar de toda e qualquer dificuldade. Porque Deus ama a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé, irmãos, que abre as portas do poder de Deus para mudar a sua vida. E fé é habitar no esconderijo do Altíssimo. Um dos problemas de quem visita, que eu já fui um visitador, antigamente eu era um visitador. O problema é que um dos problemas que um visitador tem, visitante, vamos dizer assim, é que sempre tem a sensação que aquela casa não é dele. Você está vivendo a sua vida e de repente a coisa começa a piorar. Oh, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Então você visita a casa de Deus, Deus que é Deus e é bom, Ele ajuda você, mas você tem sempre aquela insegurança: eu vou buscar Jesus para Ele me ajudar. E Jesus está dizendo: ei, para de estar buscando a mim para eu te ajudar e viva na minha presença. Como Ele disse para Abraão: Abraão, eu sou o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser santo. Ali no original hebraico significa anda, é mais ou menos isso. Uma vez eu fiz quando eu estava em Campina Grande ainda, eu fiz um estudo exegético em cima dessa expressão, El Shaddai, e eu fiquei surpreso com o que Deus me revelou. Porque quando você vai na expressão El Shaddai, vem de Shadded, se eu não me engano é essa a palavra, mas quando você vai lá ver, no original, era mais ou menos isso que Deus estava dizendo: eu sou, preste atenção, olha que expressão forte, eu sou o Deus que te amamenta, anda na barra da minha saia, para eu te amamentar. É como se fosse a mãe que cuida da criança. Por isso que a expressão é
o Deus Todo-Poderoso, o mais que suficiente. É o que amamenta. Essa expressão que veio Shaddai tem a ver com amamentação, suprimento. Na presença do Senhor, a fartura. Então a gente precisa aprender a habitar. Pastor, como é que eu habito? Pela fé. Primeira coisa que você tem que aprender é quando vier um problema, não ficar desesperado. Confia, vai dar tudo certo. Todos tenham coragem de dizer comigo, vai dar tudo certo. Diga, eu não sou órfão, eu não sou abandonado. Primeiro, essa certeza que você tem que ter no seu coração. Deus está contigo. Deus não tem filhos escolhidos, separados. Eu amo mais o Zé do que a Ruth. Não, ele não tem isso, ele ama todo mundo igual. Mas quando nós não temos essa plena certeza que estamos habitando, nós temos essa relação de coitadismo, de vitimismo, sempre achando que Deus esqueceu da gente. Se você for ver na Bíblia, a gente vê os versículos da Bíblia, e vê lá Abraão, Jacó, né? E vê os apóstolos e tal, e a impressão que a gente tem é que era um poder atrás do outro, né? A gente tem a impressão, por exemplo, quando lê o livro de Atos, pensa que é assim, estava o povo reunido aqui, aí tremeu o lugar, aí quando eles foram ali fora, aí tinha um milagre, aí depois uma coisa atrás da outra, e se esquece que ali tinha meses e anos. Às vezes de um capítulo para o outro tem 2 anos, 3 anos, irmão. Eu não estou dizendo que eles não tinham poder na vida deles, eu estou dizendo que eles eram como nós, de carne e osso, o que fazia diferença era a fé. E eles tinham momentos de dificuldades também, tinham momentos de perseguição, tinha momentos em que nada estava acontecendo, mas eles continuaram firmes. A gente vê lá a história do patriarca Abraão, e você pensa que aquele foi um dia atrás do outro. Amém? Tem que aprender a viver pela fé, habitando no esconderijo do Altíssimo. Então a primeira coisa, eu disse lá, habitar, descansar e falar. Diga, habitar, descansar e falar. No Salmo 84, versículo 1 e 4, 1 ao 4, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam perpetuamente. Eu já vi pessoas, por exemplo, colocar em postagens que está em determinada igreja, aí posta isso aqui. Mas não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a cidade. A pessoa foi lá para o Rio, aí põe lá, graças a Deus, estou gostando demais, foi Deus que me ligou para aqui. Aí põe lá, Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha. Não tem nada a ver com isso, nem com o Rio, nem com São Paulo, nem com Maringá. Não tem nada a ver se é a igreja batista, presbiteriana ou Verbo da Vida. Não tem nada a ver com isso. Se você já fez isso ou já viu alguém postando, saiba que está errado. Porque o sentido aqui são os altares de Deus. Ou seja, o sentido aqui é o lugar de habitação na presença do Altíssimo. É um lugar posicional de fé, irmãos. Que você pode estar debaixo de uma ponte, você pode estar lá no deserto do Saara, você pode estar no sertão da Paraíba, você pode estar em Maringá, pode estar em São Paulo, onde for, os altares de Deus estão disponíveis para você, é a habitação do Todo-Poderoso, é uma posição de fé. Amém? Nós vemos aquele episódio lá do naufrágio de Paulo, ele está lá num barco, e Deus falou com ele e disse: rapaz, é melhor a gente ficar aqui nessa ilha. E os pilotos, o dono lá preferiu ouvir o marinheiro, o capitão, do que Paulo. Ou seja, aquele povo preferiu ouvir o natural e a ciência do que a direção do Espírito. E o que foi que aconteceu? Você se lembra desse texto lá do livro de Atos, né? Quase que eles morrem. E só não morreram
Porque o anjo de Deus apareceu de noite para Paulo e diz: olha, Paulo, não temas, o povo aqui não vai morrer por causa que você está aqui. Mas esse povo aqui vai perder todo o material que colocaram dentro desse navio, vai perder tudo. Mas ninguém vai morrer. Aí ainda teve uns que quis entrar num bote, e aí Paulo diz: ó, se alguém sair do barco e entrar nesse bote, vai morrer. Por que ele disse? Porque a proteção estava na presença de Paulo, na unção, diga a unção. Porque o povo, em vez de estar habitando no esconderijo do Altíssimo, estava dependendo de um conhecimento natural. E o que foi que aconteceu? Perderam tudo que tinha, mas pelo menos salvaram o corpo. E às vezes a gente perde tudo que a gente tem, pelo menos escapa só o corpo, porque a gente não aprende a ouvir a direção de Deus. Não habita no esconderijo do Altíssimo, não entende o que é fé. E a gente fica botando desculpa: ah, é por causa de fulano, ah, porque é de cicrano, é por causa de tal emprego, ah, é porque está chovendo, é porque está frio, é por causa do governo. Irmãos, nem temperatura, nem país, nem cidade, nem governo, nada disso tem poder para definir o seu futuro, porque o seu futuro já está escrito na palavra de Deus, o seu futuro está na palavra, a sua proteção está em Deus. Então a gente precisa de uma vez por todas aprender a habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansar. E aí é onde entra no segundo ponto. Além de habitar, ter esse conhecimento que você encontrou os altares de Deus. Porque eu vejo pessoas chegando e dizer assim: ah, mas eu sou filho de Deus, já estou nos altares. Tá, então viva como quem está. Se tu está desesperado, você não está habitando no Altíssimo. Se você está desesperado, você não está em fé. Amém? É simples. É doloroso, é difícil, é duro, mas é a verdade. Isso vale para você e vale para mim. Deus não move-se por desespero. Pode até ser que a misericórdia de Deus te acuda, como Jesus acudiu Pedro na incredulidade dele e pegou o braço dele. Mas ele disse: por que você duvidou? Então, a segunda coisa é, além de habitar, quem habita, melhor dizendo, ele anda em descanso. Diga comigo, descanso. Hebreus 4, versículo 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Diga comigo, quem crê, descansa. E quando Deus fala de descanso, Ele não está falando de preguiça, de lerdeza ou de ficar parado, não é isso. Porque tem gente que pensa que é assim, né? Pensa: se eu ficar descansado, nada vai funcionar, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos lá. Calma, não é isso que Deus está dizendo. Porque também até o que tu faz para trabalhar só tem sentido se for na direção de Deus. Senão você vai ser repreendido por Jesus, como Marta foi. Marta. Marta chega para Jesus: mestre, manda que a minha irmã me ajuda. Eu estou aqui resolvendo a coisa para te hospedar aqui, limpando a casa, e a irmã adorando a Deus. Está muito bom. Para Jesus, para Deus, importa mais a adoração do que a limpeza da casa. E Ele não está dizendo que a sua casa tem que ficar suja, não é isso. É que se você está na presença de Deus, priorize o que realmente importa. Haverá tempo para limpeza, haverá tempo para tudo. Mas se você está na presença do Senhor, é isso que importa. Então, descanso não é preguiça nem lerdeza. Descanso é uma posição de fé. Eu já sei que vai dar tudo certo. Quando eu penso nisso, eu vou dar um exemplo meu, eu já falei isso. Uma vez a gente estava numa confraternização como teve ontem, igualzinho, né? Lá na Igreja Verbo da Vida, lá de Campina Grande, e estava todo mundo lá, pastor Bud, pastor João, para todo mundo. Pastorada toda. E as meninas eram pequenas, elas eram desse tamanho assim. Acho que elas tinham uns 4 anos de idade. Elas andavam, né, com a mão dada e tal, corriam para um lado para o outro. E nesse lugar que a gente foi, era o Clube do Trabalhador. E lá tem um lugar que é bem perigoso, porque tem uma rampa com como um lugar para proteção, mas era um lugar assim, que é vazado.
E é alto, é a altura desse teto aqui mais ou menos, pro chão. E as meninas eram muito proativas, a ficar rodando para um lado e para o outro. E teve uma vez que ela saiu da gente, de mim, de Fabiana, e alguém disse: ei, Sérgio, toma cuidado, as meninas estão andando lá naquela rampa lá. Eu te digo, irmãos, não foi irresponsabilidade, mas veio dentro de mim uma certeza. Eu disse: não vai acontecer nada, não se preocupe, elas não vão cair dali. E depois Fabiana, não sei quem foi, encontrou as meninas, elas vinham andando de lá para cá. Mas se eu tivesse feito alguma coisa, meu Deus, onde essas meninas estão? E sair correndo. Irmãos, Deus não opera assim. Porque pensa bem por um momento, mesmo que você diga: deveria estar pegando essa menina deveria estar no seu braço. Tá, queridos, mas você sabe como é que é criança. Você sabe como é, de uma hora para outra foge. E na hora que elas fogem da tua mão e vai para um lugar perigoso, é melhor você confiar em Deus do que ficar botando a mão na cabeça e desesperar. Amém? Vocês estão entendendo? O desespero não faz as coisas acontecerem. É o descanso em Deus. É a confiança que Ele é o teu Senhor. É aquele que prospera, que ajuda. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Eu disse aqui quando pessoas estavam, a gente ouvindo as notícias na pandemia. Fulano foi entubado, cicrano morreu. Lembra dessas histórias? Há 2 anos atrás, 1 ano atrás. E queridos, eu disse aqui e vou dizer de novo, a gente não é melhor do que ninguém, mas uma coisa que a gente precisa aprender é que nós damos conta da nossa própria vida. E eu disse aqui, olha pessoal, dessa igreja, quem crer no que eu vou dizer, vai acontecer do jeito que disse. E eu disse aqui, ninguém nessa igreja nem vai morrer de Covid, nem vai ser entubado. Lembra disso? Alguém foi entubado, alguém da igreja morreu, da igreja não. Mas eu disse, se crer, não vai ter problema. E não é porque a gente é mais importante do que os outros, é porque o que importa é a fé, irmão. Se eu tivesse feito uma coisa desse tipo assim, pessoal, é muito sério, precisamos ficar orando, e tu tivesse dito isso, amém, precisamos estar orando, mas não ia ativar a sua fé. E o mesmo Deus que protegeu durante a pandemia é o mesmo Deus que continua protegendo a sua vida. Então você precisa descansar. Descansa, Deus está contigo, Deus vai te livrar. Ele te ama. Isaías 26, versículos 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, presta bem atenção nesse versículo, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Veja, a confiança traz o quê? Tranquilidade, perfeita paz. Você tem que ter aquela convicção assim, você tem que estar tão correto com Deus. Já teve um momento na minha vida que eu fui confrontado e veio aquela angústias de morte, sabe? Aquela sensação que vai morrer. Sabe o que foi que me levantou? Quando eu me levantava em fé e pensava assim, tá bom, e se eu morrer, eu vou falar com Deus. Eu posso ser repreendido, pode ser o que for, mas eu vou dizer para Deus, Deus, tu não dissesse isso na tua palavra, porque foi que eu morri. E se eu tiver errado, Deus vai dizer, e se eu tiver errado mesmo, eu reconheço. Mas se eu estou num momento de angústia de morte, dizendo, a Bíblia diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar e nenhum mal vai acontecer, então nenhum mal vai me acontecer. Essa convicção assim de encarar é o que livra você da Covid, do entubamento e da morte. É o que livra você da morte num leito de enfermidade. É o que livra você de um acidente. Evidentemente, ficar longe do pecado também. Mas eu estou falando aqui sobre o confronto da fé.
Amém? Vocês estão entendendo? Isso é descansar na sombra do Onipotente. Era isso que o salmista estava querendo dizer. Quando Davi escrevia os salmos, ele estava sendo jurado de morte, irmão. Ó, e tem gente aqui que fica magoado porque alguém está com raiva de você. Você imagina um homem está jurado de morte. E ele dizia no salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Você já parou para pensar que Davi estava lá com 300, 400 homens ao lado dele e qualquer um daqueles podia ser vendido por um saco de ouro para matar ele? Numa traição, enquanto ele estivesse dormindo, alguém podia meter a faca no pescoço dele e matar ele. E ele dormia. Porque ele tinha aprendido a habitar na sombra do Onipotente. Ah, mas eu fiz isso no passado, aí eu pequei, eu fiz aquilo. Se você confessou o seu pecado a Deus, foi limpo. Você foi justificado. Não tem que estar... O acusador que fica pegando pecado do passado, dizendo: tu está morrendo agora, tu está seco. É porque tu pecasse há 10 anos atrás. Irmãos, confia no Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E diz também: aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcançará misericórdia. A palavra de Deus garante que não importa o que aconteceu no passado, você é nova criatura, Deus justificou você. Você deve aprender a habitar no esconderijo do Altíssimo, o mal não vai lhe tocar. Oh, aleluia. O Salmo 119, versículo 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aí tem pessoas que dizem: eu tropecei ali e lá, mas aqui está dizendo: grande paz tem os que amam a palavra de Deus. Vocês entenderam? Sabe o que é amar, pastor? Quando a gente ama alguém, a gente está sempre pensando nesse alguém. Se você diz que ama a palavra, sempre tem que estar pensando na palavra. Se você é daquele que vem no domingo e na quinta-feira e é o único momento que você vê a palavra, você não ama a palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Então isso é descansar. O Salmo 23 diz que ele nos leva junto para águas de descanso. Águas na palavra de Deus fala da palavra e também fala do Espírito. Então a pessoa que anda em fé, ela está tranquila por causa do Espírito Santo de Deus habitando nela e por causa da palavra. Mas tem um terceiro. A essência do Salmo 91 é habitar, andar e descanso. E aí, antes de eu chegar no terceiro, lembra o que eu disse agora há pouco? Que pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91. Eu vi até gente atrevida, porque eu acho que isso é um confronto do diabo, é um atrevimento do diabo. Quando começou a crentes morrerem com a Covid, tinha gente dizendo: e não diz na Bíblia que caia ao meu lado, a minha direita não será atingido? Isso é um atrevimento, é um confronto de Satanás. E eu não posso dar conta da tua fé, eu tenho que dar conta da minha fé. Um momento como esse, né, tem gente que fica tão armada numa ministração, que quando a gente fala algo como esse, está me julgando. Não, cada um se julga a si mesmo. Eu julgo a mim. Então se não está me julgando, por que está falando? Porque Deus fala assim. Jesus fala assim. Ele falou para Pedro: por que duvidasse? Então ele está julgando Pedro? Como é que você vai aprender alguma coisa se não for ensinado? Mas nós vivemos um tempo em que o politicamente correto é tão ensinado, intoxicou a mente das pessoas, que ninguém quer receber nada de repreensão. Tudo é julgamento, tudo é me acusando, tudo é assim, ninguém quer ouvir nada da palavra de Deus. Como é que eu vou aprender se eu não for advertido que eu estou errado?
Diga aí, como é que eu vou aprender? Você entendeu, pessoal? Eu tenho que entender que eu estou errado, senão vou me enganar. Amém? Vou ficar me enganando os outros. Eu tenho que aprender que eu estou errado. Estou errado nisso. Como é que você vai ser curado de uma doença se você não for e fizer um exame? Você sabe que é muito ruim quando você faz um exame e vê lá, doença tal. É um confronto para a sua emoção. E quando o médico diz tem que ter cirurgia, e aí? Eu me lembro que quando eu tive um problema na vesícula, tive dores terríveis, faltava fôlego na hora que dava a crise. A primeira vez que eu tive uma crise de vesícula, eu estava no trabalho, eu tive que correr para casa, porque eu não aguentei. Não tem como você se concentrar para fazer 1 mais 1. As 3 piores dores que dizem que é a do parto, a da pedra dos rins e a dor da pedra de vesícula. Porque eu me lembro que eu tive, você não consegue se concentrar, nem dizer oi. Você cai no chão, entendeu? É uma dor, mas que pegaram uma faca e fizeram assim dentro de você. Assim. Você fica, e você respira, e respirando dói. E eu me lembro que eu tive aquilo, umas 2 ou 3 crises, de vez em quando dava, e foi no médico, aí o médico disse, é pedra na vesícula. Agora, foi diagnosticado que eu tinha pedra pequena, é a pior que tem. Porque a grandona, você fica sofrendo com ela, mas vai vivendo. Mas quando é pequenininha, se ela correr pelo canal e for bater no fígado, você morre. O médico chegou para mim e disse que eu tinha 15 dias para fazer aquela cirurgia. Se eu protelasse para 1 mês, 2, 3, era perigoso. Irmão, de repente o meu mundo, eu só vivia aquilo, eu só pensava naquilo. Não conseguia me concentrar. Mas quando foi feita a cirurgia, fiquei curado, isso foi em 2006. Mas teve um momento de confronto que me deixou desesperado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, para você ser curado, você tem que ter o diagnóstico. E às vezes a gente ouve a palavra que diz, você está errado nisso. Aí é igual como ver um relatório do médico dizendo que tem cirurgia. Você não aceita, não é possível, não estou errado nisso não. A gente tem que aprender que é preciso haver o diagnóstico para haver a cura. É por isso que Jesus falava daquela forma que ele falava. Amém, queridos? Esse é o diagnóstico, é o que vai mostrar o que você tem. E muitas vezes nós não andamos no melhor de Deus porque não aprendemos a habitar, porque não andamos em descanso. E aqui nós vamos agora ao terceiro ponto, que a Bíblia diz também, nesse Salmo 91, versículo 1 e 2. Vamos ler de novo. Diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha o que aqui diz o versículo 2. Diz ao Senhor. Diga comigo, diga, eu tenho que falar. Mas Deus não conhece meu coração? Conhece. Ele conhece seu coração. Mas Ele sabe, justamente por Ele te conhecer, porque Ele é o teu Criador, que você, na verdade, só vai falar aquilo que tem dentro do seu coração. Jesus disse, Cristo disse, que o que está dentro do coração do homem é o que ele vai falar. Então, o teu Criador, não é o pastor Sérgio não, nem o verbo da vida, o teu Criador, o teu Deus, o teu Pai, está dizendo para você que o que sai da tua boca é o que tem dentro do teu coração. E você vai viver segundo o que sai da tua boca, porque é o que está dentro do teu coração. E se você tiver desespero, tristeza, e ficar falando isso, é porque está dentro do seu coração, e você vai viver o fruto do desespero e da tristeza, e da desesperança. Deus está dizendo para você e para mim, que nós precisamos falar, crer com o coração que
nós somos diferentes, crendo que está escrito na palavra. É por isso que a gente diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu estou querendo dizer é, eu sou no meu coração aquilo que a Bíblia diz o que eu sou. Então, se eu sou e eu acredito nisso, eu vou falar isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que quem realmente habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem uma confissão diferente. Quem habita no esconderijo do Altíssimo diz, Deus é o meu refúgio, Ele é meu baluarte, nenhum mal vai acontecer à minha vida. Ah, mas eu passei a vida toda tendo problemas. E daí? A vida toda você não estava confessando a palavra como deveria confessar. E você é hoje fruto daquilo que você confessou ontem. Tenha coragem de dizer, porque isso é da Bíblia. Diga comigo, eu sou hoje o fruto do que eu disse ontem. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. E daí? Você tem que falar e crer independente da circunstância. Porque fazer um diagnóstico e dizer, eu tive tal problema, não vai resolver a tua vida, vai piorar. Porque você fica, eu tive tal problema, eu sou azarada, eu sou azarado, a minha vida foi tristeza. Não vai resolver. Só vai resolver se o Deus de milagres e de promessas operar na sua vida. E a única forma dele operar é você começar a dizer, eu não importa o que aconteceu comigo, se o mal veio, se a doença veio, se a falta de dinheiro veio, se o problema veio, eu não vou viver segundo a minha história de vida, eu vou viver segundo a história de Deus, eu vou confessar o que a Bíblia diz, eu sou abençoado, eu sou próspero, não importa se até hoje foi tudo errado, amanhã será um novo dia. O problema é que pessoas pegam o relatório da vida e dizem, não, mas até agora foi assim. E daí joga fora e muda a tua vida. É porque a gente fica esperando que os outros tenham misericórdia da gente, tenha dó, tenha peninha. Todo mundo fica pensando isso. Não é só você e eu, não. Como se o dó que o povo tivesse de mim fosse resolver o meu problema. Tá bom, vamos supor que eu provo para você. Olha, está aqui, eu provo. Eu trago todos os testemunhos, trago todos os documentos, trago todos os exames. E eu vou provar para você que eu só levei paulada na vida, para que você tenha misericórdia, tenha dó e me ame. Vai resolver? Vai não, porque o diabo agora já sabe que você é fraco e vai bater mais o ano que vem. Não resolve nada, talvez resolva uma misericórdia aqui. Ah, vamos aqui dar uns 10 reais, cada um dá 100, aí daqui a pouco junta 10 mil reais, aí alguém vem te dá um carro ali, ou toma esse carro para você, eu estou com tanto dó de você, ou aí amanhã o povo vai lá fazer uma festa e vai levar um bolo para você, e você, minha vida mudou nada, tudo isso aí é exterior. Tudo isso aí é um comprimido de dor de cabeça para alguém que está morrendo de câncer. Resolve nada. O que resolve a nossa vida é a mudança de vida. Isso resolve. Porque quando muda, não importa se o outro ama você ou se não ama, se não estão nem aí com você, você aprendeu a habitar no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, porque você diz, o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, eu não vou morrer cedo, eu não vou perder tudo que tenho, eu sou um sucesso, eu sou abençoado, o mal não vai prevalecer sobre a minha vida, nem sobre a minha casa, porque Jesus está comigo. Temos que parar com essa história, irmão. Todo mundo tem uma história de derrota aqui. Ou várias histórias de derrota. Todo mundo aqui. Tem alguns que eu conheço essa história. Eu tenho um monte de história de derrota. Eu te garanto que se eu fosse fazer esse tipo de coisa, a gente ia ter um culto aqui de choro.
Oh, Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. A gente só fez levar cipuada na vida. Oh, Jesus, meu Deus. Oh, que somos rejeitados. Oh, somos aqui. Não resolve nada. Não resolve nada. Resolve? Resolve não. No máximo é algumas pessoas que vão abraçar a gente aqui. Vai dizer, oh, eu vou orar por você. Amém, é bom, tudo isso é bom. Mas não resolve o problema. Então, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que andar e descanso, e tem que falar, querido, fale de uma vez por todas, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado. Amém? Eu sou uma bênção, eu não sou uma rejeição. Eu não sou um aborto. Deus me fez com um propósito nessa terra. Eu sou um agraciado, ou seja, um cheio de graça. E a graça de Deus sempre é dada com um propósito. A graça de Deus sempre foi dada com um propósito, queridos. Ninguém aqui Deus ia passando na rua e disse, ei, vem cá, já que tem um lugar aqui para tu, fica aqui. Não foi assim. Deus ama igual, todo mundo igual. E eu te digo, querido, todo mundo que veio para essa igreja, Verbo da Vida de Maringá, que veio para aqui, não perca a oportunidade de salvação e tempo de refrigério que Deus está dispensando através da unção desse ministério e dessa igreja. Não seja daqueles que retrocedem, não seja dos que têm medo, querido. Confia no Senhor de todo o coração, Ele está contigo, Ele não vai permitir que você morra, não. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre frustração. Tem pessoas que ficam frustradas. Eu sou frustrado, eu sou frustrada. Eu queria fazer tal curso e nunca fiz. Eu queria abrir aquele negócio e nunca consegui. Eu queria fazer isso. Tá, é uma frustração real, legítima. Não deixa de ser verdade. Não engano. Tá, é verdade. É. Mas eu te digo, confia no Senhor de todo o coração. E o Senhor vai dar ideias e projetos que vai jogar fora essa frustração da sua vida. Mas se você ficar realimentando essa frustração, realimenta, não resolve nada. Pelo contrário, vai danificando a tua fé, porque fica o diabo dizendo, cadê Deus na tua vida? Cadê Deus na tua vida? Cadê Deus? Cadê Deus? E aí tu vai ficando convencido de que Deus esqueceu de você. Se Deus existe, por que Ele não age em socorro? Ele está agindo hoje. Olha o culto de hoje aqui, o que Ele está dizendo para você? Ele está agindo hoje, Ele está lançando um bote de salvação, Ele está jogando uma corda para tirar você da tempestade, Ele está dizendo, fale o que eu tenho dito, para que venha tempos de refrigério. Aqui diz no Salmo 91, Ele diz, olha o que Ele diz, Deus meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que eu confio. Não diz o Deus do Verbo da Vida, o Deus do pastor Sérgio. O Deus meu que eu confio. Ele é o meu baluarte, Ele não me esquece. Tem um relacionamento íntimo com o teu Deus. Eu não sei você, querido, mas eu sei que o meu Deus, Ele me ouve. E eu não sou melhor do que você. Mas esse eu sei fica por conta do habitar no esconderijo. Que hoje é a palavra de refrigério. Aprenda a habitar. Aprenda a descansar. Fala. Ezequiel 37. Deus traz o profeta para o vale dos ossos secos. O que tu vês? Vejo um vale de ossos secos.
Aí ele diz, fala, profetiza. Poxa, por que Deus não é poderoso? Para que precisa que o profeta diga alguma coisa? Porque Deus, que é o teu Criador, sabe que o teu socorro foi dado, mas só vai se manifestar quando você fala. Porque quem fala, fala do que está cheio o coração. E quem fala do que está cheio do coração, está crendo. E Deus age por meio da fé. Diga comigo, Deus age por meio da fé. A gente precisa entender, você precisa entender esse mecanismo. Presta atenção. É claro que Deus tem poder e Ele é poderoso para mudar tudo na sua vida. Mas Deus conhece você. Tenha coragem de dizer, Deus me conhece. Ele conhece você, Ele sabe como é tua cabeça, teu juízo, teus pensamentos. Ele sabe tudo. E Ele sabe, como Ele sabe de mim também, que se Ele fizer tudo por você, sem você falar nada, você vai virar um bebê mimado, não vai andar em fé e não vai ter relacionamento puro com Ele. Se Ele te livrar de todos os problemas, se você dizer nada, Ele não é todo poderoso, por que Ele não faz nada? Ele só vai fazer quando você falar, meu amigo. Mas que birra é essa? Não é birra, é que Ele conhece você. Ele sabe que o seu problema não é o que você não tem, ou a má sorte que você tem. O seu problema é interior. É uma questão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque importa que aqueles que o buscam, creia que Ele existe. Todo mundo aqui vai dizer, eu creio. Mas tem a segunda parte, se torna galardoador dos que eu busco. Mas quando você fica, eu tenho má sorte na minha vida, nada deu errado, Ele nunca vai se tornar galardoador da sua vida, porque você não anda em fé. Mas Deus bem que não poderia ter facilitado, assim como você tem mais uns 50 milhões de pessoas que também devem estar dizendo a mesma coisa. Né? Ou mais, se for contar a história da humanidade, deve ter alguns bilhões já. Não adianta facilitar, porque não seria fé. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Deus facilitou, disse tudo para Abraão, anda na minha presença, eu faço isso, veja as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Olha para os grãos de areia, assim será a tua descendência. Irmãos, pensa um pouco comigo, Deus não é poderoso, Ele não poderia ter feito isso antes, por que Ele esperou até o final da vida de Abraão? Você já parou para pensar nisso? Ele não é poderoso? Quem concorda aqui que Deus é poderoso? Ele não poderia ter feito, você já parou para pensar quantos anos Abraão ficou crendo nisso, velhinho, andando assim, e crendo, sem ter aquilo na vida dele. Porque Deus sabia que estava sendo produzido algo espiritual dentro de Abraão. E que Abraão seria o pai de todos nós na fé. E se Deus tivesse dado tudo facinho para Abraão, ele jamais se tornaria o pai da fé. Se tornaria o bebê mimado Abraão, que Deus amou e deu tudo na mão dele. Mas nunca seria o pai da fé. E Deus espera que você e eu sejamos luz no mundo. O problema da gente, sabe o que é, querido? A gente espera que a Bíblia diz que eu sou luz do mundo. Aí você pensa que automaticamente tudo vem de mão beijada até você. E assim, porque você é tão abençoado e o dinheiro vem nascendo igual a árvore, fruta de árvore na sua casa. Então o povo vai olhar, olha só como a Dani é abençoada. Eu fui visitar o pomar na casa dela, tinha um monte de nota de $100 lá, nascendo. Olha que menina abençoada. É a luz, tem a luz na vida dela. Irmão, para que uma coisa como essa aconteça, tem que ter toda uma vida de fé. A gente não se torna luz simplesmente pela graça.
Você se torna luz verdadeiramente quando você pratica e vive como luz e confessa como luz. Porque quem é luz não precisa de coisas exteriores, aquilo foi brotado de dentro dele. Quem é abençoado começa dentro do coração, quem é excelente começa dentro do coração. E para começar dentro do coração, não começa assim, Deus porque é poderoso e soberano, pegou e deu, pum, para você. Você tem que crer, como Abraão creu, você tem que confessar. Deus conhece você, Deus sabe as suas fragilidades, Deus sabe as minhas fraquezas. Assim como você, eu também estou crescendo. Eu tenho fraquezas, irmãos, que muitos pastores não têm. Em alguma área. Eu não estou falando sobre pecado, não. Estou falando sobre fragilidades. Na área administrativa, na área de qualquer outra coisa desse tipo. Em vez de ficar lamentando, eu queria tanto. Eu tenho que confessar, eu sou abençoado, eu tenho a mente de Cristo. Algo vai acontecer. Entendeu, querido? Eu tenho um bom combate da fé também. Para que as minhas fraquezas sejam sobrepujadas pelo poder e a graça de Deus que habita em mim. Mas a gente tem que aprender com Paulo, como ele disse em Filipenses. Não que eu tenha alcançado já a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu deixo o passado para trás, eu deixo as minhas derrotas, eu deixo o azar que eu tive na minha vida, eu deixo todos os meus problemas, eu deixo para trás e vou seguir para o prêmio da soberana vocação. É a colocar ponto, para apontar para Jesus, para apontar para a palavra, não importa o que ficou para trás, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente, e eu preciso dizer, o Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, o que pode fazer o homem, eu vou continuar, Deus vai me fazer crescer, Deus vai me fazer prosperar. É assim que tem que ser a confissão da sua boca. Essa pessoa diz, ele é o meu refúgio e o meu baluarte. Hebreus 3:1 diz assim, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Mas que será que é a confissão que o senhor está falando? É toda e qualquer confissão, desde a salvação até ser abençoado. Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus é a garantia que o que você confessa acontece. A Bíblia não diz que Ele está intercedendo por nós? Ele está intercedendo pelo quê, querido? Para que a nossa confissão se cumpra. Você chega e diz assim, Pai, segundo a tua palavra eu confesso, eu sou curado. Aí Jesus está lá do lado de Deus e diz, Ele está confessando, Deus, aquilo que eu fiz na cruz. Ele está dizendo, eu sou curado. Que assim seja. Ele está intercedendo junto a Deus para que o que você confessou aconteça. Porque Ele fez algo por você. O sumo sacerdote da nossa confissão. Entendeu? Conservemos firmes. Não vamos parar de confessar. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Às vezes nós estamos como Abraão. É 44 minutos do segundo tempo e está 0-0. Deus não prometeu que a gente ia ganhar? O que está acontecendo? Não diga isso. Continue confessando. Ainda tem 1 minuto. Alguma coisa vai acontecer. Amém. Alguma coisa vai acontecer. E Marcos 11:23.
Jesus disse para os discípulos, quando ele antes, no versículo 14, tinha falado da figueira, a figueira tinha secado. E ele diz: tende fé em Deus. Esse em Deus, como você sabe, foi colocado pelo tradutor, porque não tem isso no original. No original está: tende fé, Deus. Ou seja, é um adjetivo, é um tipo de fé. Adjetivo é a qualidade de um nome. Quando você diz fulano é bonito, bonito é adjetivo, está dando a qualidade a fulano. Quando se diz fé, Deus, Deus, na verdade, embora seja o Deus Todo-Poderoso, nessa expressão ele é o adjetivo da fé. É por isso que alguns tradutores acreditam que o correto seria: tenha a fé do tipo de Deus. Tanto é verdade que ele diz depois: porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Por que ele disse isso? Porque a fé qualificada como a do tipo de Deus é a fé que fala para algo acontecer, assim como Deus disse: haja luz e houve luz. Então fé é crer, é confessar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e realmente descansa na sombra do Onipotente, ele diz: o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, ele é o Deus meu em quem eu confio. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos, para finalizar. Eu não tenho raiva de você. Eu não estou com raiva de você. Não tenho raiva de ninguém aqui. Nem estou contra ninguém, nem julgando ninguém. Mas eu falo desse jeito, em primeiro lugar, porque é a forma como a unção na minha vida funciona. Para que você entenda que se você não for firme, duro, convicto com relação a verdades espirituais, de maneira nenhuma vai mudar a sua vida. Você entendeu? Eu estou falando aqui como profeta de Deus para que algo seja remexido dentro de você. Eu não gosto, para falar a verdade, eu nem faço esforço quanto a isso. Eu não gosto de mexer e pregar fé, mexendo nas tuas emoções. Se isso acontecer é porque o Espírito Santo guiou a esse ponto. Mas eu não acredito muito numa mudança de fé só porque você está chorando. Eu não acredito, porque também comigo não funciona. Decisões são tomadas com a mudança de qualidade. E uma mudança e uma decisão é tomada quando você leva aquilo com seriedade. Você entendeu? Não adianta a gente chorar, ficar emocionalmente abalado e não mudar a vida da gente. Principalmente, querido, quando nós precisamos entender que tudo de mal que aconteceu com a vida da gente não vai mudar se a gente não tomar uma decisão de qualidade. Se eu só ficar dizendo e fizer um relatório de tudo de ruim que aconteceu na minha vida, o máximo que eu vou conseguir é choro. Mas a mão de Deus não se move pelo choro, se move pela fé. Vocês estão entendendo? É por isso que quando eu prego ou ensino sobre fé, eu falo assim. E se você crer, nunca mais a sua vida será a mesma.
Nunca mais. Amém? Se você crê, nunca mais a sua vida será a mesma. Eu fico imaginando se todos nós estivéssemos dentro daquele barco, naquela tempestade no lago de Genezaré, no lago da Galileia. Alguém aqui já navegou em barco? É preciso ter coragem para estar num barco. Principalmente em alto mar. O pessoal tem medo de avião, mas o pior é barco. Se você está no meio do Oceano Atlântico, no meio de uma tempestade, não tem tecnologia, nem nada que ajude você lá, meu amigo. Nem o maior helicóptero dos Estados Unidos vai acudir você no meio de uma tempestade daquela. E eu fico pensando naqueles discípulos daquele barco. Onda vem, onda vai, onda vem, onda vai. Eles estão desesperados, aí mestre, dormindo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Dormindo. Mestre, tu não está se importando, não. Ele está a ponto de afundar e tu está dormindo aí. Ele simplesmente levanta, diz algo. Cala-te, acalma-te. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente e diz algo. Diz, tudo se aquieta, e aí ele diz para os discípulos: onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a fé de vocês? A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que estava com os discípulos no barco lá na tempestade da Galileia, Ele está conosco hoje. Onde é que está a tua fé? Porque se fosse do jeito que a gente é hoje, num momento como esse, né? Meu Deus, me acuda, me acuda. Aí Jesus para, o que a gente ia fazer? Oh, Jesus! Ia chorar. Oh, glória a Deus. Era o que a gente ia fazer, eu tenho certeza. Jesus, em vez de estar, oh, meus filhinhos, ele disse: onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a fé de vocês? Aí, quando eles viram que Jesus agiu daquele jeito duro, quem é esse que até os ventos... Aí começaram a ter temor ao Senhor, porque viram, não foram para paparicar. Onde é que está a fé de vocês? Porque fé não se resolve com choro, fé tem que ser duro, irmão, porque o diabo não tem dó de você. Ele vai matar você, se você não for duro com ele. Quem tem fé, levanta e diz: eu sou abençoado, o diabo não vai me matar. Oh, Jesus, eu sou abençoado. Não vai resolver nada na sua vida. O diabo vai pegar e matar você. Você tem que se levantar firme. Duro, irmão. Confrontando as trevas. Ninguém vai ter dó de você. A gente tem que entender o que está por trás disso tudo. Na hora que a pessoa estava naquela Covid lá, tinha que se levantar em fé, irmãos. Vocês entenderam por que Jesus fala assim? Porque senão vai morrer todo mundo. E todo mundo chorando. E todo mundo derrotado. E todo mundo falido. Essa palavra não resolve. Resolve. Será que você agiu do jeito que deveria agir? Eu estou aqui para ser sim nem não. Estou só para dizer o que é sim e o que é não. Como Jesus mandou a gente ser. Jesus mandou a gente ser firme, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? É por isso que eu falo assim. Porque nós estamos aqui não é brincando de igreja. Isso aqui é uma coisa para mudar a sua vida. Seria muito fácil chegar e botar vocês debaixo, como uma galinha põe debaixo do... Oh, venham aqui que eu tenho uma unção de Deus para abençoar a sua vida. Chegue perto de mim. Não ia resolver nada na sua vida. Estou cutucando você para despertar a sua fé.
Parar de depender dos outros e confiar, sabem depender somente de Deus. Confiar no Senhor, teu refúgio, tua habitação, o Deus em que tu confia, é nele que você tem que dizer: eu me peguei contigo, igual como Jacó pegou o anjo, eu não saio daqui enquanto não acontecer o que Deus falou na sua palavra. E se eu morrer no meio do caminho, eu vou perguntar a Deus: por que é que eu morri? Deus, é bem melhor estar aqui, é bem melhor estar na tua glória. Eu sei que a gente vai viver aqui, eu só quero saber uma coisa: por que foi que eu morri? Somente, para eu entender, só quero entender. Mas uma coisa eu faço, é igual, você lembra com Abraão? Hebreus diz que Abraão dava glória a Deus, se fortificava na fé e dava glória a Deus, crendo o quê? Que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Ainda que morra, vai ser ressuscitado, mas a verdade de Deus vai se cumprir. Você acha que Abraão ia crer até na ressurreição de Isaac só chorando? Estou eu aqui com 90 e tantos anos, Deus prometeu e nada aconteceu. Você acha que ia acontecer desse jeito? Eu vai lá que eu sacrifico o teu filho, depois que o menino nasce. E ele indo. Deus é poderoso, já que ele falou, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele falou, nem que ele ressuscite, mas alguma coisa vai acontecer, porque ele falou. Ele falou, vai acontecer. Diga, ele falou, vai acontecer. Amém, queridos? Sejam abençoados praticando essa palavra, tá? Pratica, confessa.